Boa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor. E nós vamos lançar mão da exposição que nós temos feito no livro de Neemias e dar continuidade à nossa série de sermões expositivos no livro de Neemias. Você pode localizar o capítulo 4 de Neemias, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Enquanto os irmãos localizam, nós gostaríamos de estar dizendo que temos a alegria nesse tempo de ter as crianças junto com a gente no nosso meio. Hoje nós não temos a folhinha para pintar, o pastor não conseguiu trazer uma folhinha, mas nós estamos pintando, as nossas crianças pintaram. Eu não consegui adequar aqui para transmitir as imagens para os irmãos, mas todo culto eu vou mostrar os desenhos que as nossas crianças têm colorido. E elas têm colorido um desenho de acordo com a nossa proposta de pregação. Então nós estamos estudando sobre Neemias. No capítulo 3 mostrou os vários judeus juntos construindo. E aí nós observamos as nossas crianças se dedicando a colorir. Foi muito joia aquilo que elas coloriram. E foi precioso para mim também receber da mão de cada criança um desenho. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor que continue abrindo as suas portas, nos dê sabedoria e graça, para que nós continuemos a avançar, Nós amanhã teremos uma reunião aqui com os homens, A partir de 8h30 nós vamos nos ajuntar aqui para discutir alguns assuntos sobre os nossos projetos, os nossos planos com relação à vida da igreja e também a organização de modo geral do nosso serviço. Então, se você estiver lá, quero convocar todo mundo, todos os homens para virem, Todos. Ouviu, Naldo? Ouviu, Márcio? Todos os homens. Eu quero ver todos vocês aqui, Para de corujar um pouquinho, Naldo fica corujando o Juraci lá o tempo todo. Solta um pouquinho e vem para cá, Aqui você não vai ter cafuné não, mas você vai ter a comunhão, os irmãos vão te acolher aqui também, nós vamos desenvolver. Quero ver Dudu aqui também, 9 horas, por que 9 horas? Porque o homem tem um monte de tarefa em casa também, irmãos, tem que ajudar em casa, Então depois que você colocar as crias pro rumo, dá um beijo na Dona Maria, você vem cá, vem cá que o pastor vai cuidar de você, Então, você ajeita as coisas lá, se apruma direitinho e vem para cá para a gente ter um momento aqui de alinhamento, de conduta e de serviço, Lá, quando o comandante, Júnior, mandava o quartel se apresentar para alinhamento de conduta, o neguinho já sabia que, lá vem orientação direta, Então é para alinhamento de conduta mesmo, mas também para ficar tranquilo que aqui não é um quartel, aqui é uma igreja, amém? Eu não sou um general, eu sou um pastor, Tranquilo? General é Cristo, nosso general é Cristo, poderoso nas batalhas. Eu sou pastor, eu vou cuidar de você, tranquilo, te orientar, te encorajar, você botar a mão na massa, na obra, e a gente estampar firme aí, como homens valentes devem estar de prontidão. E prontidão é o tema da mensagem de hoje, irmãos. Prontidão porque nós precisamos estar sempre alertas, porque estamos fazendo a obra, temos muito para fazer e nós vamos aprender hoje como lidar com o trabalho ao Senhor, a obra de Deus e ao mesmo tempo com a oposição de Deus, a oposição do reino. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 9, vocês se colocam de pé para a gente ler a palavra de Deus nesse momento. Prontidão, preste atenção, palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 9. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ele ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que fazem aqueles fracos judeus? O que eles estão tentando fazer?
será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras da construção dos montes dos escombros e das pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que eles ergam o muro, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. O nosso Deus, estejam atentos os seus ouvidos diante disso e ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados e nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto isso tudo acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos as guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Até aqui, palavra do Senhor, podeis assentar e vamos orar. Deus, nós queremos aprender a servir o Senhor, aprender a amar o Senhor, ó Deus, e consecutivamente aprender a servir uns aos outros e amar uns aos outros, ó Pai. Queremos te pedir que a sua palavra nos oriente, nos traga instrução. Nós lemos aqui de manhã, no nosso culto de oração das 7 da manhã, que o Senhor nos traz instrução, conselho. Então nós queremos os seus conselhos, ó Deus, para fazer a sua obra, ó Deus. Nós queremos que o Senhor aqueça os nossos corações com a sua palavra, ilumine a nossa mente com a sua palavra, fortaleça os nossos braços com a sua palavra e nos dê direção segura para caminharmos firmes, constantes e sempre abundantes. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Dá-nos graça para recebermos a sua palavra. Amém e amém. Amados, nós já vimos no capítulo 3 que Neemias coordenou o início da reconstrução. Deixa eu te envolver aqui, você que talvez é um visitante ou então está ouvindo a primeira vez a exposição de Neemias. Neemias coordenou a obra, o início da reconstrução. Ele envolveu todos num grande mutirão. O capítulo 3 é onde aparece a primeira vez o mutirão da igreja. A igreja trabalhando em mutirão, todo mundo se unindo, todo mundo lado a lado fazendo a obra do Senhor. E as obras começaram a todo vapor. As obras vieram num fluir abençoado. Deus estava fortalecendo os braços dos homens, eles estavam organizados, coordenados, eles estavam cooperando um com o outro, todo mundo estava envolvido e era uma grande obra que estava diante do povo. Para você se situar, o que eles estão fazendo aqui, e eles chegaram na metade dessa construção. O comprimento das muralhas era de 4.018 metros, a sua altura média era de 12 metros, e a espessura, a largura dessa muralha era de 8,5 metros, de modo que passasse uma carruagem por cima dela. Tinham 34 muralhas, 34 torres de vigia nessa muralha, tinha 12 portas de entrada, de passagem nessa muralha. E ao mesmo tempo, irmãos, então, que teve um envolvimento para com a obra, as pessoas se mobilizaram, se fortaleceram, cooperaram, se enganjaram e trabalharam
houve também um movimento de oposição ao povo de Deus. Eu quero te dizer, irmão, se o povo de Deus, nessa terra, não estiver enfrentando oposição, é porque tem alguma coisa errada com o povo de Deus, tá? Eu não sou profeta do caos, não. Eu só quero te alertar para que você não fique anestesiado com os tapinhas nas costas do diabo. O diabo odeia Deus. O diabo odeia o povo de Deus. E o diabo odeia ver o povo de Deus fazendo a vontade de Deus. Quando que o diabo não trabalha? Quando o povo de Deus não está fazendo a vontade dele. Ele está tranquilo. Quando tem gente preguiça, não fazendo nada na obra de Deus, esse não está causando preocupação nenhuma para o inimigo. Ele não está nem aí para você. E Deus também não. Esse que é o problema. Nós vamos observar que quando a obra começa, enquanto o povo estava desnorteado, irmãos, enquanto o povo estava em opróbrio, em miséria, os de Samaria, e cabe aqui um parênteses inicial para que nós possamos entender o que nós temos aqui de distinção de povos. O povo de Samaria era também judeus. Os samaritanos foi uma divisão do reino do norte e o reino do sul. Então os samaritanos, eles sofreram a disciplina e eles foram abandonados. Um coração duro, que não queria servir a Deus. Mas há aqui, irmãos, um conflito. A oposição orquestrada principalmente pelos de Samaria. A orquestração dos opositores. O versículo de 1 ao 3 nos apresenta que Sambalate, Tobias vão mais uma vez incitar o povo contra o povo de Deus. Versículo de número 2 vai dizer que esses dois, eles, na presença dos líderes e dos compatriotas de Samaria, provocaram e acenderam a sua ira, para que o povo viesse se colocar também em oposição à obra de Deus. O que eu quero destacar aqui é que eles aparecem, não só aqui, mas no capítulo 1, versículo 10, aparece e eles ficaram lá indignados quando receberam as notícias. Chegou um tal de Neemias, começou a trabalhar com o povo para a reconstrução. Ele chegou aí e ele tem autorização do rei para trabalhar. No versículo 19 do capítulo 1, eles então se colocam a zombar. E agora aqui, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, eles estão irados. Eles acendem a ira nos seus irmãos, os samaritanos, e envolve eles para irem contra a construção. Eles atacam um povo. Veja bem, uma coisa é os homens atacarem um ao outro. Se Putin, Lula, os presidentes do mundo quiserem se colocar contra as ideias do presidente de Israel, eles podem falar. Agora aqui está dizendo que eles atacam um povo. Preste atenção no que eles estão falando. Olhe comigo no versículo de número 2. O que esses fracos judeus estão tentando fazer? Lá no Holocausto, eles não atacaram um homem, eles atacaram uma raça. Eles atacaram o povo judeu. Foi terrível. Me desculpe ser bem contemporâneo com a mensagem, é porque está envolvido esse assunto no texto. Eu não estou aqui escolhendo um texto para pregar, vendo o jornal e fazendo o jornal preparar meu sermão. Eu estou pregando nexo contínuo. Eu comecei no capítulo 1 e já estou no capítulo 4. E domingo após domingo eu venho caminhando. Se Deus está ensinando a igreja alguma coisa a respeito do assunto que está em questão, é para os irmãos terem preparação para não ficarem sendo enganados por aí e para terem sabedoria para reagir diante do que está à sua volta. Preste atenção que eles vão zombar de o que aqueles fracos judeus. Ele está dizendo, o que Neemias está fazendo? Então, o que esses fracos judeus estão tentando fazer? Eles também, irmãos, orquestram um ataque à religião do povo. Talvez você não tenha percebido, amados. Vocês não tenham percebido o que eles estão dizendo aqui. Eles serão capazes ainda de oferecer sacrifícios? Eles conseguirão oferecer sacrifícios?
Isso diz diretamente o ataque à religião do povo. O que acontece? Na história do Antigo Testamento, quando um rei conquistava uma terra, ele oferecia o quê? Sacrifício. Quando acabou o dilúvio, que Noé pisou na terra de novo, Noé ofereceu o quê? Sacrifício. Quando Noé teve a direção de Deus para ir para um lugar, o que Noé fez? Noé ofereceu um sacrifício. Era comum que o povo voltasse a Deus em culto de adoração, oferecendo sacrifício por suas conquistas e por suas vitórias. Eles estão zombando da religião do povo. Eles zombam do empenho que os judeus estão se dedicando na obra. Atacam a disposição e o empenho em reconstruir de cada um. Você imagina, irmão? Um sol que fez ontem e hoje aí, né? Quando dá uma chuvinha e depois abre o sol, parece que o sol é 1000 vezes mais quente, né? A gente acostuma com aquele tempinho, chuva, pá, aí o sol abre. Você imagina o sol, a poeira de escombro. Escombro tem muita poeira, né? Quando tem um escombro, uma casa, muita poeira. E ainda mais que tudo ali era feito de argila, barro. E se preparava as peças, se levava no forno e fazia os grandes blocos de tijolo para montar a estrutura daquele muro. Aí você imagina aquele povo trabalhando, se aplicando, se empenhando, dando dia e noite o trabalho. Neemias, no final do capítulo 3, diz que eles estavam se empenhando, cada um, e de dia e noite eles estavam trabalhando. Nós vamos ver mais à frente no capítulo 4, não é a pregação de hoje, que eles não trabalhavam até o pôr do sol, como é normal de trabalhar, né? O povo judeu, ele trabalhava até o pôr do sol. Nós também, quando vai chegando a noite, é a hora de acabar. Diz que eles trabalhavam até o raiar das estrelas, ou seja, era hora extra. Eles passavam do pôr do sol e iam até o raiar das estrelas, se dedicando. Aí se levanta um grupo e começa a zombar. Ah, larga isso. Você está fazendo o que aí? Eles estão fazendo uma construção, eles vão levantar do pó e fazer de novo com pó, tijolos para colocar no lugar? Será que com um dia eles vão acabar isso? Vocês estão trabalhando tão rápido que eu acho que vocês vão acabar isso com um dia, hein? Deboche, a afronta. E Tobias, que era o papagaio de pirata de Sambalate, você pode observar que Tobias é o papagaio de pirata de Sambalate. Tudo que Sambalate fala, Tobias repete, né? Você já assistiu aquele desenzinho do Muttley, né? Que o Dick Vigarista fala alguma coisa e o Muttley imita ele. Aí quando dá errado, o Dick Vigarista grita: Muttley, faça alguma coisa! E aí ele reclama. É aquele carinha que só fica repetindo. Ele só está ali como um papagaizinho de pirata. E aí, Tobias, no versículo 3, ele vai dizer: pode reconstruir. E uma raposa será suficiente para destruir tudo que vocês fizeram. Raposa é um pequeno animal, um animal de pequeno peso, que ele está dizendo que está tão fraco, que se uma raposa embarroar, vai cair. Esse é o quadro, irmãos, que a reconstrução dos muros encontra à frente. Eles estão trabalhando, mas eles não estão sem oposição. Eles estão se dedicando, mas se levanta o inimigo contra o serviço que eles estão fazendo. Nós vamos observar que Neemias responde com oração. Versículo 4 e 5, Neemias vai responder aquela afronta, aquele deboche, aquele desafio que o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, vem trazendo para tentar atrapalhar o avanço da obra. E Neemias diz assim, versículo 4 e 5:
ó nosso Deus, diante disso, dessa afronta, dessa zombaria, diante desses ataques, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós, para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, e nem apagues as suas transgressões e afrontas, mas, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Observe que Neemias não parte para o ataque. Ele não pega em espada, ele não vai para a rede social, ele não fica indignado e começa a atacar pedra lá de cima dos muros. Primeira atitude de Neemias, e mais uma vez Neemias nos mostra aqui ser um homem de oração. Nós falamos na exposição do capítulo 1 que Neemias era um homem de oração. Neemias, quando tem um desafio à frente, quando tem uma luta, uma provação, ele ora. E mais uma vez agora ele vai orar. Ele se volta a Deus e ele responde com oração. Neemias fez o que era certo, Neemias orou. Mas vamos ver que Neemias fez uma oração dura, chamada de oração imprecatória. Talvez você nunca ouviu isso. Oração imprecatória. Eu já vou te explicar o que é oração imprecatória. Essa aqui é a primeira de 3. Ele faz também uma oração imprecatória no capítulo 6, versículo 14, e no capítulo 13, versículo 29. Oração imprecatória é aquela oração que clama pelo juízo de Deus sobre os inimigos de Deus e sobre os pecadores impenitentes. Exemplo na Bíblia, Salmo, capítulo 79, versículo 12. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultam, Senhor. Ainda temos o exemplo em Salmo 94, versículo 1 ao 3, que foi a leitura de transição. Salmo 137, versículos 7 ao 9. O povo de Deus orando a Deus contra os seus inimigos. Então a pergunta que surge, irmãos, é que se hoje ainda podemos orar uma oração imprecatória. Deixa eu olhar nos olhinhos aqui para ver como é que vocês reagiram a essa ideia. Tá bom, já percebi. Mas deixa eu te ensinar. As orações imprecatórias são encontradas ao longo da Bíblia. E elas meio que antecipam o juízo de Deus sobre a humanidade. Nós sabemos que Deus trará juízo severo sobre os seus inimigos. Sabemos ou não, irmãos? Ou você acha que os inimigos de Deus vão ser inimigos de Deus lá no último dia? Deus vai falar assim: não tem problema não, esquece isso, deixa isso para lá, vem cá. Vamos esquecer isso, não tem problema. Ah, você foi impenitente? Você não quis se arrepender do seu pecado? Não tem problema não, fica tranquilo. Se você acredita assim, você é universalista. Não faz sentido a pregação do Evangelho da Graça. Ah, pastor, mas o Evangelho da Graça é porque Deus ama as pessoas, não? É assim, irmãos. Deus ama aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam a Ele e clamam por misericórdia. Mas Deus odeia e trará juízo severo, ira pesada sobre aqueles que são inimigos e aqueles que são impenitentes e não se arrependem. Isso é um alerta. Primeiro, para que você entenda que temos uma guerra travada. E segundo, é um alerta para que você sempre lembre-se de chegar-se a Deus humildemente e se apresentar como um pecador arrependido. Senhor, eu estou aqui, mas eu estou arrependido, sou um pecador, mas estou arrependido. Haverá um dia que Deus vai trazer o seu juízo, a sua justiça sobre os ímpios, e esse dia já está determinado, pré-ordenado pela soberania de Deus. Aqui nesse mundo, irmãos, nós nunca veremos a justiça de Deus de maneira plena, porque Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, Ele suporta os pecados
e as afrontas e as blasfêmias que os homens cometem. E ele não traz o juízo e castigo imediatamente. É por isso que você vê governantes se levantando e fazendo tantas atrocidades. Eu escutei que a justiça de Deus plena ainda não foi revelada sobre o mundo, mas que no Brasil ele já quis despejar um pouquinho da sua justiça e mandou todos os ladrões para o Brasil, e os piores deles para serem políticos no Brasil, e alguns deles para serem políticos que são fidelis. Deus não vai manifestar, irmãos, plenamente a sua justiça aqui nessa terra. É como Deus fala no Salmo 2: calma, beija o filho, para que a minha ira não recaia, porque ela vai recair. Quando ela recair, já era. Deus vai trazer punição. E muitas vezes, além de não trazer a sua justiça plena, o seu castigo imediatamente, Deus ainda abençoa os seus próprios inimigos. Jesus até nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Ele não disse que não podia ser imprecatória, mas ele falou: ore pelos seus inimigos. Nós precisamos entender, irmãos, que uma oração imprecatória é quando um cristão invoca a justiça de Deus sobre os ímpios, mas isso não quer dizer que é alguma coisa que vai acontecer agora. Não quer dizer que nós estamos dando ordem a Deus para que Ele faça alguma coisa imediatamente, porque nós estamos insatisfeitos com o que está acontecendo. Mas a oração imprecatória aponta para algo que vai acontecer no dia do juízo. Nós sabemos que Deus é justo, só que Ele não exerce essa justiça no nosso tempo. Os que querem a verdade, os que querem ver um Deus justo, a justiça, os que querem que essa verdade seja recompensada e que o erro, o mal seja punido, os que querem que aqueles que estão severamente, durante anos e anos, produzindo angústia na ilha de Marajó, sejam punidos por aquilo que fizeram, eles se levantam sim e clamam: Senhor, faça justiça. Os políticos já estão há 30, 50 anos sem fazer nada. A justiça está cega. Os artistas estão pateticamente olhando isso tudo, e agora, por um movimento social que está dando likes e aumentando as curtidas, eles estão fazendo alguma coisa. Senhor, traga justiça severa sobre aqueles que arrancam dentes de crianças e fazem tantas e tantas atrocidades para que o mal aconteça àquelas crianças. Nós temos filhos, irmãos. É impossível que você não assista com dor no coração vídeos reais de situações que estão acontecendo ali. Não é possível que você, quando se ajoelha e lembra daquilo, não role no seu rosto uma lágrima. Agora o que é que nós vamos falar? Senhor, abençoe essas pessoas para que elas sejam bem-sucedidas na vida. Não, irmãos, nós oramos para a justiça de Deus severa sobre eles. E não tem essa de romantizar a ira de Deus, não, irmãos. Não tem essa de romantizar o mal também, não, irmãos. O mal existe, ele age constantemente, trazendo dor, sofrimento e desgraça. E nós devemos orar, repreender a fúria do diabo, mas também clamando a Deus para que faça sobrecair a sua justiça sobre eles. Então as orações imprecatórias, elas vão na direção de Deus para pedir que Deus faça isso, traga juízo sobre os ímpios e sobre os maus. Nós podemos orar por isso sim, irmãos. Nós podemos pedir a Deus que faça justiça e juízo naquele dia que Ele já tem determinado. Nós sabemos que não vai passar impune nenhum tipo de mal. Não vai passar impune. Mas até lá, nós devemos orar e pedir a Deus misericórdia recaída sobre as nossas vidas e compaixão sobre aqueles que estão sofrendo na mão de homens maus.
que vão ser punidos por Deus no grande dia. Deixemos que Deus exerça todo o seu juízo. Por isso que nós oramos. Neemias não sai ao fronte para a batalha e começa a atacar, fazer uma guerra, um conflito. Neemias vai na direção de Deus e coloca diante de Deus. Irmãos, se nós fôssemos, e tem igreja que tem condição de fazer isso, de fato, estivéssemos comovidos com a situação lá de Marajó, nós estaríamos levantando uma excursão e indo para lá imediatamente fazer missões, adotar crianças e trazer para casa, dar condição famílias de criar criança, e aquelas que não tiverem condições, vamos levar, vamos fazer um maior orfanato da história do Brasil e acolher muitas e muitas crianças para prepará-las para a adoção. Por isso que eu acho que esse movimento é o movimento do evangelho social e não do evangelho bíblico. Infelizmente, irmãos, tem igrejas milionárias que querem fazer que os seus cultos tenha muita gente participando, levando a cantora para cantar musiquinha no seu culto. Mas não tem uma ação de senso de justiça bíblico para orar pedindo a punição e para agir. Porque Neemias, ele toma essa iniciativa: Senhor, eu vou colocar nas suas mãos. Já que você não pode ir até Marajó, irmãos, já que você não pode fazer absolutamente nada de prático, ore, se coloque diante do Senhor, clame a Deus, para que seja um momento marcante. Já que estourou a bomba, nós vamos resolver esse problema. Comece orando. Coloque na mão do Senhor para que Ele exerça juízo. Não nos cabe vingar. A vingança e a justiça pertencem ao Senhor. Por isso Neemias vai diante de Deus e fala: Senhor, olhe os nossos inimigos zombando da gente. Olha como é que eles estão nos atacando, Senhor. Traga justiça, puna-os, leve-os a cativeiros. Sendo bem específico, a Bíblia contém maldições explícitas contra o ímpio, contra o impenitente. Moisés amaldiçoou Faraó em Êxodo capítulo 9, versículo 16. Samuel amaldiçoou Saul em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14. E no capítulo 15, versículo 28. Elias e Miqueias amaldiçoaram Acabe. 1 Reis capítulo 21, do 17 ao 24 e 22, 19 a 23. Amós amaldiçoou Israel. Capítulo 9, versículo 9 e 10 de Amós. Jesus amaldiçoou os fariseus em Mateus capítulo 23. Paulo amaldiçoou Emineu e Alexandre em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Mesmo os santos, perfeitamente puros e justos nos céus, amaldiçoaram os perseguidores do povo de Deus, pedindo vingança a Deus contra eles. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Irmãos, Neemias nos ensina que ele não perde tempo batendo boca com ninguém, mas ele coloca diante do Senhor uma oração firme, dura, e uma oração que pede justiça a Deus. Nós vamos observar que mesmo em meio à oposição, uma oração levantada aos céus é capaz de encorajar o povo a trabalhar. Uma oração dirigida ao Senhor, ela encoraja o seu próximo. Versículo 6 nos diz o seguinte: metade da obra foi concluída. E nos mostra também a forma que eles estavam trabalhando. Vamos observar aí. O que diz aí o versículo 6? Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade, na metade da sua altura. Então eles estão fazendo uma obra conjunta e de cima para baixo, chegaram na metade da altura. Nós observamos também, irmãos, é que eles estão reparando todas as brechas. Eles não estão pulando um pedaço para voltar para fazer, estão fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí também o versículo 6 nos revela que o povo estava com o coração dedicado à obra. O coração dedicado à obra. Eu gosto da versão King James, que diz o seguinte:
Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. O povo não estava com a metade do coração, irmãos. O povo não estava envolvido pela metade. O povo não estava fazendo a obra de Deus pela metade. O povo tinha comprometimento, dedicação. Eles estavam com o coração envolvido na obra. Deus nos chama para servi-lo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o seu coração. Você precisa entender, irmão, que Deus não quer que você faça alguma coisa para Ele e ao mesmo tempo faça alguma coisa para os seus ídolos pessoais. Se não houver total dedicação, você deixará brecha. E a sua brecha pode ser a brecha que o inimigo vai usar para atacar toda a obra. O povo todo, com todo o coração. Como que nós devemos trabalhar para Deus? O povo todo, com todo o coração. Muitas vezes nós terceirizamos, deixa com fulano. Ou então nós fazemos o seguinte, não, já que não tem ninguém para fazer, eu faço, mas faço mais ou menos. Irmão, não, é todo o povo de todo o coração. Você precisa entender que você é importante para a obra de Deus. Igreja que está em plantação, irmãos, quando falta uma família no culto, nós já ficamos, puxa vida, faltou, está faltando um monte de gente aqui, está vendo um monte de cadeira vazia, uma família que falta. Quando alguém deixa de vir, já faz uma falta danada. Irmãos, vamos no culto, não é? A pessoa chega um monte de visitante lá, e quando o visitante chega, só isso aqui, não, é todo mundo trabalhando, todo mundo dedicado, todo mundo zeloso, todo o coração, há empenho, há dedicação, há envolvimento. Então, pastor, resolvemos o problema. Todo mundo trabalha de todo o coração, que o inimigo para. Não, irmãos. O versículo 7 e 8 vai dizer que os inimigos, eles, além de aumentar o número, eles se ajuntaram. Observe comigo. Versículos 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, não tinha aparecido esse grupo aqui ainda. É a primeira vez que aparece esse grupo. Eles foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado. Observe que eles já estão desejando mal, torcendo para dar errado, e está tudo indo, está fluindo. Estão fluindo. E que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. E então, versículo 8, eles se juntaram todos de um comum acordo para vir atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Enquanto você trabalha para o Senhor, você deve estar trabalhando afinco, dedicado, zeloso, cuidando das suas brechas. Onde você tem que trabalhar, faça da melhor forma possível. Não deixa desajustado. Se ajuste. Porque quanto mais o inimigo vê a obra fluir, mais ele fica incomodado, irmão. Inimigo aqui, irmão, não estou falando de um grupo de pessoas, não estou falando de gente que não gosta do evangelho, não estou falando disso não, estou falando do inimigo furioso, do diabo, que usa pessoas, que usa sistema, que usa governo, que usa leis, que usa cultura, tudo isso para contrapor a obra do Senhor. E que nós devemos estar zelosos, trabalhando afinco, dedicados, com o coração envolvido. Como costumo dizer por aí, ligado com Deus. Para não deixar a brecha, irmão. Agora, vamos observar no versículo 9 para a gente poder concluir. Depois tem mais. E já que a muralha parou na metade, eu vou parar também aqui na metade e vou voltar só daqui um mês. E o mês de março nós teremos estratégia, né? Viu? Tudo certinho. A palavra de Deus está trazendo certinho. Vamos ter um monte de pregador diferente aí no mês de março. Quarta, domingo. Se você está enjoado do pastor, você pode vir tranquilo, que não é o pastor que vai pregar, não. Mas você também deve ficar ligado, porque se você está enjoado do pastor pregando a verdade, tem alguma coisa errada aí. Mas você pode vir.
Nós vamos ter uma tropa de pregadores aí. A tropa vai vir de Cambuci, né? Vários irmãos vão vir trazer a palavra de Deus. E nós vamos chegar aqui no nosso aniversário da igreja com o pastor preparando a igreja para receber, né, os nossos irmãos que vão vir de fora, o pastor Ruiter e outros irmãos que vão estar trazendo mensagens do coração de Deus para as nossas vidas, irmãos. A obra chega na metade, o povo se ajunta para trabalhar com o coração dedicado, os inimigos aumentam, eles estão furiosos, e agora o versículo 9 vai nos dizer que o povo não deixou Neemias orar sozinho. Diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Nós devemos orar juntos, irmãos. Você não está na era sacerdotal, que para você chegar a Deus é só através da oração de um sacerdote, de um sacrifício. Você tem livre acesso. Você deve se chegar a Deus lá no seu quarto. Você deve buscar o Senhor. Você deve se dedicar em orar pelos líderes, orar pelos projetos, orar pelos trabalhos que a igreja tem feito, orar para que Deus dê força, vigor, sabedoria, graça, livre de queda, de tentação. Orar para que Deus possa fortalecer o povo, para que o povo dê continuidade à obra. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. E também o versículo 9 nos aponta para que nós possamos vigiar também, orar e vigiar. Nós oramos, porém, ao nosso Deus, e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos diz o seguinte: estejam sempre alertas, estejam atentos e vigiem. Estejam sempre alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não fica distraído na obra de Deus, não, irmão. Neemias orou, mas não negligenciou o eminente ataque. Neemias foi a Deus em oração, mas também abriu os olhos para a realidade. Não adianta você fazer uma coisa e negligenciar a outra, irmão. Neemias, ele não negligenciou o fato de que o povo estava em risco de ataque. Se tem uma coisa que o inimigo de nossas almas nos ensina, é que ele é perspicaz e ele é perseverante. Ele anda ao redor como um leão. Ele anda tentando o tempo todo achar uma brecha. Ele é incansável em tentar destruir o povo de Deus. Eu quero então fazer algumas aplicações objetivas para a sua vida. O pessoal já aprendeu o que é pregação expositiva aqui na nossa igreja. Quando eu falo quero fazer algumas aplicações para a sua vida, o pessoal faz bem assim, dá aquela relaxada. Então segura aí a primeira. Primeiro, preste atenção nisso. O seu lugar é fazendo a obra de Deus. O povo está trabalhando, irmão. O povo está trabalhando. Quando Sambalate, o inimigo aqui tipificado, o diabo personificado em Sambalate, quando ele ouve, versículo 1, quando ele tomou conhecimento sobre a obra da restauração das muralhas, que estávamos empenhados em fazer.
Ele viu o quê? O povo trabalhando. O povo estava onde? Trabalhando. Você precisa entender que você deve fazer alguma coisa. Tem espaço para você. Tem espaço para você. Pastor, onde que eu vou trabalhar? Me procura depois do culto. Na semana passada nós pregamos no capítulo 3, Ezequiel no final do culto me procurou, falou: pastor, o senhor pregou e eu pensei sobre a igreja ali, a congregação de Rio Preto, como é que nós vamos fazer? E aí ele mobilizou alguns homens, vai ter um mutirão para limpar, para preparar aquilo ali, deixar aquilo ali limpo. E vamos também trabalhar com a comissão, para que a comissão passe a fazer culto ali uma vez por mês. É água preta. Preste atenção, irmão. Antes que o inimigo tome ali também, né? Mas nós devemos estar atentos para trabalhar. Tem lugar para você. Você é precioso. Você será um servo inútil, muito útil para a obra de Deus. Você vai estar no lugar que Deus quer que você esteja, se você se envolver e procurar estar participativo. Segunda aplicação. A sua oração deve ser uma oração que vai a Deus para apresentar as suas causas que você está inconformado. Não adianta você sair gritando por aí a sua inconformidade. Você deve escutar o que Jesus disse: vai para o seu quarto, feche a porta. Quem precisa... O grande problema da oração imprecatória de hoje, irmãos, é que as pessoas querem que os outros vejam que elas estão orando as orações imprecatórias. Fazem live querendo fazer oração imprecatória. Neemias nos ensina, sim, que deve ter uma oração que clama por justiça. Mas ele não diz que nós devemos sair por aí gritando aos quatro ventos essa oração. Tenha um tempo de oração. Olhe para as causas de injustiça que você tem percebido e expresse-as diante de Deus. Se você é um crente que vê as causas de injustiça, que escuta os noticiários, que averigua situações reais de dor, de tristeza, e não se comove para orar sobre isso, você, das duas uma, ou você não é crente de verdade, ou você está frio na fé. Alerta, prontidão, atividade operante. Terceira aplicação, amado, que eu quero fazer: esteja em oração e em serviço, para que o inimigo não ache espaço para ocupar a sua mente e o seu coração. Você já ouviu falar várias vezes sobre isso? Mente vazia, oficina do diabo. Coração vazio, morada do diabo. Pode tomar nota disso que eu vou te dizer. Os momentos que o diabo te acha mais vulnerável para te tentar são os momentos que você está mais negligente para com a obra de Deus. Estou tocando minha vida, não tenho preocupação como que o trabalho está funcionando, se a igreja precisa de que eu faça alguma coisa, se os irmãos estão precisando que eu sirva, se tem... E a última é objetiva e é um chamado para a gente responder prontamente. Irmãos, não adianta nada ver a quantidade da população cracuda morando debaixo da ponte e não fazer nada a respeito disso, nem orar. Não adianta nada se incomodar com um grande número de cracudos que tem aparecido em São Fidélis. Afinal de contas, soou uma trombeta para que possa se vender crack em todos os cantos de São Fidélis. Tinha uma proibição.
Agora, pode vender. E aí, rapidamente, o crack, se você não sabe, ele vicia com 2 usadas. Ele já viciou. É uma das drogas que vicia mais rapidamente. E que o seu vício, ele é tão severo que consome não só a parte neuropsicológica, mas também a parte física. Aí você olha para essa realidade e fala, ih, rapaz, tem um monte de cracudo ali. E aí, irmão, o que a igreja faz? O que a igreja tem que fazer? O que os crentes têm que fazer? Primeiro orar, depois direcionar obras que sejam bem claras, específicas e incursivas, que toquem o necessitado e o ferido, para que o evangelho salve. Você não acredita que o evangelho pode alcançar um cracudo debaixo da ponte, transformar a vida dele? O evangelho seu é tão eletizado, é tão calvinistinha, né? Aí no guarda-chuva calvinista, que você não está nem percebendo a realidade que você tem que se mexer e ir ali para tocar alguém que está em grande necessidade. Mulheres que estão se engravidando, viciadas em crack, qual é o futuro dessa criança? Isso não te incomoda, irmão? Você não deve orar lá no seu quarto, dizendo, Senhor, traga justiça, puna os traficantes. Você não deve fazer isso, irmão? Você não deve sair à rua, tocar o necessitado, levar uma oração. Madrugada com carinho não dá para fazer em Softdale, porque Softdale não faz frio. Mas vamos fazer o amanhecer do calor então, não sei, ué. Vamos ali levar um kit de café da manhã. Vamos pegar as mesas aqui da igreja? Não tem, né? Tem que comprar. Urgente. Não tem. Vamos levar as mesas da igreja, montar um café da manhã ali, pregar a palavra para eles, distribuir uma Bíblia. Carlos Júnior vai no Rio ainda há pouco, e ele deve trazer Bíblias, para que a gente sirva um café da manhã, ore com eles, pregue uma palavra, e seja incisivo para retirar almas da mão do diabo, do inimigo da nossa alma. Será que você não deve buscar uma orientação objetiva para olhar para os trabalhos evangelísticos, missionários que estão se levantando e têm trabalhado ali em Marajó para que você canalize uma oferta? Você ore para a punição daqueles malditos que têm trazido dor e sofrimento às crianças, e também possa ter uma ação. Você não pode ir, você pode mobilizar de alguma maneira. Será que do seu lado, da sua casa, não tem ninguém que precise da sua intervenção enquanto um cristão, para que você se coloque de guarda, para que você faça alguma coisa, para que o evangelho alcance aquele coração? Deus nos chama para servir e amar, para trabalhar. E aqui Ele está nos alertando: ore, ore para que o meu nome, que é justo e santo, apareça como aquele grande Deus que trará justiça definitiva quando eu chamar os homens, quando eu chamar a igreja, quando eu chamar a população do mundo a mim. Eu vou trazer justiça definitiva. Deus está nos ensinando a termos uma posição de prontidão. Prontidão diante do Senhor, diante de tudo que nos cerca, de dor, de tristeza, de desânimo, de angústia, de miséria. E Deus nos chama para que nós venhamos agir de prontidão. Amém? Vamos orar, irmãos. Quero chamar aqui o Leandro, para que esteja orando nesse momento. Vamos nos colocar diante do Senhor.
Talvez você possa se lembrar agora, nesse momento aí, de uma injustiça, de uma gravidade terrível que tem afligido o nosso povo nesse tempo. E você pode colocar aí no silêncio da sua alma isso diante do Senhor, clamando a Deus misericórdia sobre nossa pátria e punição severa, justiça sobre os malfeitores. Ó grandioso Deus, eterno Pai, ó Deus, clamamos, Senhor, ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, Senhor, misericórdia de nós, Senhor, que somos falhos, pecadores, ó Deus, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha, ó Deus, nos usar, Senhor, ó Pai, no seu serviço, ó Deus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas, Senhor, para glorificá-lo, ó Deus, ó Pai, para alcançar, Senhor, os perdidos, ó Deus, ó Pai, que a sua obra, ó Deus, venha avançar, Senhor, ó Pai, que a sua vontade, ó Deus, seja feita em nós e através de nós, Senhor. Ó Deus, que esta obra, Senhor, venha prosperar, Senhor, e não falo aqui, Senhor, prosperar financeiramente, Senhor, mas espiritualmente, ó Deus. Que a cada dia mais, Senhor, venham se enxergar, Senhor, eleitos, Senhor, do Senhor, ó Deus. Ó Pai, que esta igreja venha crescer, Senhor, em número, ó Deus, e em espírito, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, que pouco fazemos, ó Deus. Pouco fazemos, ó Deus, poucos somos, ó Deus. Ó Pai, diante da seara, ó Deus, que é grande, ó Deus. Ó Pai, traga trabalhadores, ó Deus, para estar, ó Deus, à frente da sua obra, ó Deus. Ó Pai, cuida, Deus, dessa igreja, Senhor, cuida da liderança, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos sustente, ó Deus, nos dê força, ó Deus, dia após dia, ó Deus. Ó Pai, cuida, Deus, da vida do pastor, Senhor. Ó Pai, que esses momentos, Senhor, de lazer que ele terá agora, ó Deus, que ele possa estar se revigorando, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, Deus, cuide da vida dele, o proteja, o guarde, ó Deus. Ó Pai, e ó Deus, os pregadores, Senhor, que irão passar por aqui, ó Deus, possam trazer a sua palavra em espírito, em verdade, ó Deus. Ó Pai, instruindo a sua igreja, ó Deus, como deve andar, ó Deus. Ó Pai, outra vez, Senhor, peço, ó Deus, usa nossas vidas, Senhor, capacita-nos, Senhor, para fazer a sua obra, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Oração silenciosa. Estamos assim encerrando o culto nessa noite.